conseguir os objetivos. O mais terrível que pode haver é alguém começar de uma forma muito organizada ou estratégica a querer empurrar as suas responsabilidades ou com o dedo sempre a apontar para alguém. Estas capas pressupõem isso. Portanto, quando a gente lê, por exemplo, que Vieira não quer despedir Jorge Jesus, mas não se importava que ele saísse, entre linhas eu leio Vieira não se importava que ele fosse embora porque as coisas estão a correr mal, não quer é pagar o devido. É uma interpretação. Como se estivesse a abrir a porta, não é? Portanto, estas capas têm muito que se liga, quer dizer, as coisas não estão a correr bem. Há 6 meses eram capas feitas com o mestre da tática de volta e agora é assim. Eu torno a dizer, eu acho que é momento de união. O Benfica não controla estas capas, não se pode atribuir responsabilidade ao Benfica, mas o Benfica controla aquilo que pode sentir dentro do grupo de trabalho. E o comunicado diz isso, que há uma boa energia, que todos estão imbuídos em transformar um momento menos bom numa janela de oportunidade, de grau a grau, conquistar agora coisas, e esse me parece-me que é o discurso. Tem que ser um discurso de humildade e de trabalho, porque é isso que os sócios querem ver. Mais do que prometer o que vai mudar, mudanças radicais, é trabalho. É focar na quinta-feira, fazer tudo para passar esta eliminatória. É super importante. Se o Benfica não conseguir passar, creio que estamos perante um cenário muito, muito, muito difícil para o Benfica. Portanto, arsenal, janela de oportunidade para o Benfica para melhorar a sua situação. Nuno, temos vindo também a falar ao longo das últimas semanas, principalmente quando houve aquela reunião no Seixal entre Conselho Diretivo e também capitães de equipa, de a possibilidade de haver aqui alguém que passe a informação para o exterior. Até que ponto é que estes títulos preocupantes, plantel em brasa, podem ser realmente verdade? Porque normalmente quando há fogo, não é? Tocas num aspecto muito importante, saudar apenas vocês e os telespectadores e dizer-te que dentro de campo já tínhamos percebido que as coisas não estão bem há muito tempo, por isso o Benfica está desportivamente na situação em que está. Faltava começar a perceber os sinais de fora de campo. E todos nós que trabalhamos com informação sabemos que uma coisa são os artigos de opinião, outra coisa são os trabalhos com fundo jornalístico. E, pela experiência de vida que tenho de quase 30 anos, é verdade que há melhores e piores profissionais em todas as áreas e no jornalismo também, mas nenhum jornalista acorda para inventar nada. Embora muitas vezes passe essa opinião, embora em determinados momentos e em determinadas questões é verdade que se calhar às vezes falta algum rigor na forma como os temas são abordados, mas isto para mim é um sinal de que de facto começa a haver alguma perturbação interna que passa para o exterior. Porque os jornalistas e os próprios dirigentes falam uns com os outros. Esta é uma realidade que a experiência que tenho e que tu também tens e que nós temos do conhecimento do trabalho jornalístico leva a que se perceba que alguma coisa começa a estar, digamos que, menos bem nesse relacionamento. Já ontem aqui defendi que, se calhar, se o treinador não fosse Jorge Jesus, o Benfica teria tomado já outras medidas. Mas há, na relação Jorge Jesus-Luís Filipe Vieira, um compromisso que não é de hoje, de amizade, que foi ferido ali no momento em que Jorge Jesus foi para o Sporting, mas que faz com que Jesus seja o treinador deste projeto de Luís Filipe Vieira. Eu digo deste projeto, ele é contratado antes das eleições, mas obviamente que há uma aposta forte de Vieira em Jorge Jesus, também a pensar nas eleições, quando faz regressar o treinador. Agora, é evidente que este Jorge Jesus não é o mesmo de antes. Ele disse que era um melhor treinador. Agora, se calhar o Benfica que encontrou não era um Benfica melhor, não era o mesmo Benfica. Se calhar não tem o mesmo plantel, se calhar não tem um balneário tão identificado com a realidade do clube, se calhar do ponto de vista estrutural as coisas hoje também se calhar já não são tão sólidas. Falou-se, eu lembro-me antes das eleições, da possibilidade de Domingos Soares de Oliveira sair. Tiago Pinto saiu. Enfim, há todo um conjunto... Até a própria equipa técnica dele, não, desculpa. Até a própria equipa técnica dele é diferente. Claro, a equipa técnica é diferente. São realidades diferentes. Do Benfica? Não, do tempo do Benfica... Tirando Raul Gé e Quaresma, sim. Mantém-se Márcio Sampaio, mantém-se Mário Monteiro, mantém-se quase... Mas há nuances. Portanto, quando se tenta transpor dos outros 6 anos de Jorge Jesus para a atual realidade,
há muita coisa que mudou. As pessoas são as mesmas, o presidente e o treinador, mas as realidades, as equipas, os plantéis são completamente distintos num ano atípico já por si, por tudo aquilo que nós sabemos, não há público nos estádios, a pandemia, o Covid, enfim, todo um conjunto de questões. Agora, parece-me é que estas manchetes, ou estas chamadas de capa, quer do Record, que é manchete clara, quer da Bola, que não é manchete, mas é chamada de capa, pressupõem que a informação tem de vir de dentro, que há ali qualquer coisa a fervilhar, no sentido de que não pode haver a mesma estabilidade que havia no início do projeto, porque os resultados não têm sido tão satisfatórios quanto seria de esperar. Portanto, como o Rui diz, é perceber o que é que estes sinais querem dizer e estar atento ao que pode acontecer no futuro. Quinta-feira há um jogo importante em termos europeus, e há, obviamente, necessidade da equipa reagir também internamente a esta série de maus resultados que tem feito. Se me permites, e depois de ouvir com atenção tanto o Cândido como o Nuno, e apesar de estar de acordo com a esmagadora maioria dos argumentos aqui apresentados, eu acho que não tem a ver com a questão da liquidação de uma indenização. Não tem, rigorosamente, na minha leitura, não tem a ver com o facto, ok, nós estamos disponíveis a deixar de sair, mas não queremos pagar nada. Portanto, despede tu, que nós não queremos pagar nada. Estamos a falar de um treinador que, se sair do Benfica, vai começar a trabalhar no mês seguinte. Portanto, o Benfica, o que terá a pagar, eventualmente, é algum remanescente entre o salário que ele oferece neste momento no Benfica e aquele que iria oferecer no Flamengo. E no Flamengo ele até estava a ganhar mais. Até acho que se fosse só isso era melhor. No Flamengo ele até estava a ganhar mais do que está a ganhar hoje no Benfica. Portanto, imaginemos que Jorge Jesus saía do Benfica, regressava ao Brasil. Não creio que passe pela questão da indenização ou de qualquer indenização que fosse necessário pagar. Não creio mesmo que passe por aí. Em relação à origem destas informações, como é evidente, ela tem de vir de algum lado, mas não é líquido que seja por parte da direção do Benfica. Eu acho que a newsletter hoje é bastante clara. Atenção, não há qualquer guerra fria. Estamos todos unidos e vamos fazer e vamos acontecer e um degrau de cada vez e no final é que se fazem as contas. Agora, que deixa espaço e abertura para inúmeras interpretações, isso deixa... Eu não digo que as informações tenham vindo da direção. O que eu disse é que, do ponto de vista estrutural, houve mudanças e com isto não estava a querer dizer... Agora, em termos de balneário, pode começar a haver alguma insatisfação e, como se sabe, às vezes sai uma informação daqui, sai um comentário dali, sai uma nota de menor satisfação da colá e tudo isto reunido acaba por fazer com que o jornalista vá ao encontro destas respostas, que no fundo são perguntas que nós já ontem aqui fazíamos. Jorge Jesus vai continuar, não vai continuar? Como é que o Benfica vai gerir tudo isto? Bem, e também quando acontecem maus resultados e quando se instala uma crise no clube é também normal que haja manifestação por parte dos adeptos. Está marcada para amanhã uma manifestação contra a atual direção do Benfica. O movimento Vieira Rua organizou um protesto na rotunda Cosme Damião Cândido. Lá está, é o que falávamos também há alguns dias. Quando os resultados não são bons, há este tipo de manifestações e grupos que se começam a organizar contra as direções. Claro que há, sobretudo no futebol. E em todos os clubes. Ninguém está ileso dessa equação. Creio que o Sporting é um caso gritante de que, de repente, face àquilo que foi os resultados esportivos, tudo está bem. Frederico Varandas, aparentemente, passeia tranquilamente pelas ruas de Lisboa. Quando se está mal, já é mais difícil. Luís Filipe Vieira, nos últimos anos, tem tido o melhor e o pior dos dois cenários possíveis de ter no futebol, no desempenho da sua profissão enquanto presidente. Ganhou as eleições há pouco tempo. O investimento que fez deu asa a muita especulação. Alguns diziam que era um all-in face àquilo que tinha sido a temporada passada. O resgatar Jorge Jesus, que fez parte da história do Benfica, e depois com uma saída muito complicada, também foi, obviamente, muito comentado no universo benfiquista. Acredito que no início foi prejudicial para o Benfica não ter adeptos no estádio, como foi para outros clubes. O Benfica continua a dizer sem qualquer tipo de problema, se calhar numa dimensão muito grande, porque o Benfica conta muito com os muitos adeptos que tem. É uma força extra que, de facto, o Benfica e, sobretudo, os seus jogadores sentem-se muito responsabilizados por essa moldura humana que acompanha a equipa. É quase um fator de campainha constante na consciencialização dos jogadores, o quanto é importante darem tudo, o quanto é importante estarem vivos na partida. Isso não tem havido e prejudica o Benfica. Mas, por agora, ainda bem. Porque eu acho que
se houvesse público, embora seja uma equação também um bocadinho injusta, porque, ora, se houvesse público que ajudaria o Benfica, provavelmente poderia não estar nesta situação. Mas, a ser verdade, ou melhor, a guiar-nos tão e somente pelos factos, se houvesse adeptos agora neste estádio, acho que estava um inferno para a própria equipa. Não o inferno da luz para o adversário, mas para a própria equipa. Nos últimos anos, Luís Filipe Vieira tem tido estes momentos, tem tido sempre alguma contestação, o que também é sinónimo da grandeza do Benfica. Os grandes clubes devem ter sempre alguma contestação, não pode ser tudo também um mar de rosas. Os processos judiciais também sempre a assombrar um bocadinho o universo benfiquista, e nomeadamente o seu presidente. Portanto, este é um momento, eu diria, daquilo que me recordo, o momento mais frágil, mais particular para Luís Filipe Vieira. Depois de ter feito um regresso ao passado com Jorge Jesus, depois do investimento que fez, depois de ter ganho umas eleições muito concorridas, eu acho que é o momento, a hora H de Luís Filipe Vieira. Bem, e já a seguir vamos olhar para as várias possibilidades que Jorge Jesus tem, fora do Benfica, também num exclusivo mais bastidores. Para já continuamos a analisar esta newsletter do Clube da Luz, onde Nuno também traça aqui alguns objetivos para o que falta da temporada. No que toca ao campeonato, é jogar jogo a jogo. Sim, trepar de grau a degrau é o que diz a newsletter do Benfica relativamente ao objetivo no campeonato, voltando uma vez mais a frisar que a equipa tem sido prejudicada na questão das grandes penalidades e, neste caso concreto, tocando no exemplo do Futebol Clube do Porto. Está lá explícito na newsletter que o Benfica tem sido prejudicado e que o Futebol Clube do Porto já teve 12 penalidades a favor, algumas em circunstâncias duvidosas, mas aponta também à passagem à fase seguinte da Liga Europa e à conquista da Taça de Portugal. Portanto, no fundo, é o assumir daquilo que nós aqui temos dito e que basta olhar para a realidade e para o calendário para perceber que não resta mais nada ao Benfica do que isso. Restar-lhe-á, numa outra perspectiva, convencer os adeptos de que esta equipa tem algum valor e de que o investimento feito não vai, no futuro, ser esbanjado. Mas a grande questão é esta: se o Benfica falhar a Liga dos Campeões, de que forma é que pode preparar ou não a próxima época? Terá de vender muito? Terá de reverter, digamos assim, grande parte do investimento feito este ano? Enfim, há muitas respostas para dar até ao fim da época, mesmo que haja muito menos conquistas do que aquelas que o Benfica queria ter neste momento. Mas há, de facto, que dar respostas a muitas dessas questões, sendo que a Liga Europa e a Taça de Portugal, ao nível dos títulos, são aqueles que o Benfica eventualmente ainda pode ganhar este ano. Rui, é também o discurso possível nesta altura, não é? No campeonato. Fazer as contas no final e jogar jogo a jogo e tentar, já nesta quinta-feira, fazer um bom resultado frente ao Arsenal. Catarina, nós ontem aqui no programa quase que partilhámos o beabá da comunicação para uma situação desta. Como é evidente, não estou a insinuar que o Benfica está a seguir os nossos conselhos nem de perto nem de longe, mas estava fácil de prever que a única coisa que o Benfica poderia dizer em termos de comunicação no que diz respeito ao campeonato seria isto: não atirando a toalha ao chão, não dizendo ok, já só vamos lutar para o acesso à Champions, dizer que um jogo de cada vez, ganhar um jogo de cada vez e depois no final logo se vê. Parece-me evidente que essa é a única forma de comunicar, sendo fiel àquilo que é a realidade dos números, mas também não admitindo desde já que o título é absolutamente impossível, embora toda a gente saiba que é. Depois há aqui a questão da Liga Europa. Ok, passar a eliminatória na Liga Europa, houve um empate na primeira mão, o adversário é o poderoso Arsenal da Premier League, com um plantel de muitos milhões. Óbvio que passar a eliminatória da Liga Europa é um objetivo, mas depois chegar à final da Taça de Portugal, se fosse eu a escrever esta newsletter, teria colocado ganhar a Taça de Portugal. E eu acho que aqui o Benfica tem de começar a ser mais assertivo na sua afirmação enquanto instituição, na afirmação dos seus objetivos. Porque depois de ganhar 3-1... Não poderá estar a gerir expectativas. Depois também do que se viu Catarina, vamos lá. No início da temporada. Depois de ganhar 3-1 no campo do Estoril, tem uma segunda mão para jogar em casa, frente a uma equipa da segunda divisão. O objetivo neste momento tem de ser ganhar a Taça de Portugal. Não é chegar à final da Taça de Portugal. Não é nenhum feito extraordinário eliminar o Estoril. Estamos a brincar. Então, mas o que está aqui é, os objetivos agora é eliminar o Estoril. Depois de ganhar 3-1 na Amoreira, é tentar passar na segunda mão. Com todo o respeito que o Estoril merece. Mas isto vai ao encontro dos pergaminhos do Benfica.
Não, qual chegar à final? Não, o objetivo está um objetivo em aberto, que é ganhar a Taça de Portugal, ponto final. E acho que é, muitas vezes, e de alguns setores do Benfica, parte uma certa basófia que é completamente despropositada em relação à realidade do clube e em relação àquilo que é o momento da instituição. E depois, noutros momentos em que é preciso ser realista e dizer, não, este é para ganhar, vamos tentar chegar à final. Eu acho que os benfiquistas começam a perder um bocadinho a paciência para isto. Isto é a minha leitura de quem está de fora, depois de ler esta newsletter de hoje, que está dividida aqui em 2, 3 partes, uma parte a querer tranquilizar em relação à situação do treinador, outra parte aqui a referir-se aos objetivos que ainda estão em aberto, e depois há uma outra parte ainda que volta a bater na tecla das grandes penalidades no seguimento daquilo que foi também o jogo do Futebol Clube do Porto de ontem. Portanto, parece-me que esta questão da final da Taça de Portugal, parecendo uma minudência, parecendo um mero detalhe, não é assim tão insignificante. Um discurso que poderá ser bastante semelhante àquele que vai ter também Luís Filipe Vieira, Rui, na entrevista que vai dar à BTV, a propósito do aniversário do clube. Olha, eu acho que é uma entrevista... Vai ser uma entrevista aguardada com grande expectativa, não é? Eu acho que é uma entrevista que está a gerar muita expectativa, como é evidente, porque há muito tempo que Luís Filipe Vieira não fala. E, para todos os efeitos, é o presidente do clube. Se não me falha a memória, eu creio que a última vez que ouvimos Luís Filipe Vieira a dirigir-se aos adeptos foi nas eleições, após as eleições. E a última entrevista creio que foi à TVI. Sim, mas isso ainda no anterior mandato. Portanto, eu creio que após as eleições ainda não vimos Luís Filipe Vieira a falar diretamente aos sócios e aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica. E não só, porque quando o presidente de um grande clube, como o Benfica, o Futebol Clube do Porto, o Sport, quando falam, não estão a falar só para os seus adeptos, estão a falar para o país futebolístico. Portanto, eu acho que há uma grande expectativa para perceber o que é que vai sair desta entrevista. Vai para o ar na data do aniversário do clube, portanto é um momento simbólico. É já depois do jogo frente ao Arsenal, portanto há aqui também alguma expectativa para perceber o que é que irá acontecer nesse jogo e em que é que esse resultado poderá limitar em parte alguma coisa que seja dita por parte de Luís Filipe Vieira, mas independentemente de tudo isso, eu acho que os adeptos querem respostas. Querem respostas em relação ao que é que correu mal, o que é que tem de ser feito para mudar o rumo dos acontecimentos, qual será o futuro imediato da equipe técnica, diria eu, uma vai vez falar que sobre Jorge Jesus, certamente. Inevitavelmente. Se Luís Filipe Vieira desse uma entrevista no domingo e não falasse do momento atual do futebol e não falasse daquilo que é a situação do futebol, cujo comandante maior é Jorge Jesus, então eu acho que seria incompreensível por parte dos adeptos, porque estão à espera de uma tomada de posição, seja ela qual for. Eu até acho aqui curioso duas coisas. É que a newsletter faz questão de dizer que Luís Filipe Vieira fala no domingo, nem fala em entrevista, diz fala no domingo, a propósito do aniversário, algo que já estava previsto desde o início do mês. Eu acho que o Benfica hoje quer deixar claro que não é pela situação atual e por se especular hoje relativamente a Jorge Jesus que Luís Filipe Vieira vai falar. Ou seja, faz questão de dizer não. Porque diz na newsletter outra coisa, que é o Benfica tem tido muito sucesso nos últimos anos governando-se de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Portanto, eu acho que faz esta ressalva que a entrevista já estava prevista para dizer, atenção, o Presidente não vai falar agora porque há pressão da oposição ou porque há notícias sobre a situação de Jorge Jesus. Não, isto já estava previsto. Obviamente que no dia do aniversário é perfeitamente normal que os Presidentes dos clubes se dirijam aos associados e façam, obviamente, menção à data. Agora, este discurso, esta entrevista, esta aparição de Luís Filipe Vieira, a primeira desde que tomou posse, ganha, obviamente, uma dimensão extraordinária, atendendo a tudo o que se tem especulado, àquilo que vem hoje nos jornais e ao momento atual da equipa de futebol, obviamente. Eu acho que é óbvio que tem que o fazer, acho que o deve fazer. Este é um momento muito particular também para os adeptos, para os sócios. Um dos locais, particularmente nas Assembleias Gerais, mais concretamente nas Assembleias Gerais, mas um dos locais, um dos adeptos, onde quem sente o clube ou quem sente os clubes pode fazer-se ouvir, é nos estádios, é no dia dos jogos. Acredito que se calhar para esta altura já haveria alguma contestação, no fundo descarregar um bocadinho o que vai lá dentro, quer dizer. E não tendo essa possibilidade, eu acho que é importante e impera que Luís Filipe Vieira venha, pelo menos, ter um tipo de discurso ou responder a algumas perguntas que devem dominar as conversas por agora no universo benfiquista. Portanto, o futuro, o momento, provavelmente assumir também alguma responsabilidade, como fez Rui Costa, creio eu, também na entrevista que deu, foi claro a dizer que ele incluía-se
nos fatores que têm que mudar e que têm que ser mais capazes. Portanto, acho que é o momento. Por ter falado de Rui Costa, por ter falado já algumas personalidades, sugere-me a mim que o momento de falar esteve lá. Sim. Não foi Luís Filipe Vieira, mas o momento de falar imperou. Alguém deu a cara. Foi uma questão de escolher quem. Até porque Luís Filipe Vieira estava recuperado de Covid. Na entrevista do Rui Costa, sim, creio que estava em final de recuperação. Ainda estava em recuperação. Portanto, acho que é um momento, não diria ótimo, porque as coisas não estão bem para o Benfica, mas no que diz respeito a Luís Filipe Vieira vir dar, de facto, um esclarecimento ou mostrar as coisas como elas são, acho que é este o momento, porque ainda há coisas em aberto. Mais do que estar aqui a dar explicações ou desculpas ao universo benfiquista, é redirecionar atenções, focar naquilo que ainda podem ganhar. Bem, vamos agora olhar também para as possibilidades de Jorge Jesus. Pode continuar no Benfica, se assim o entender, e se também o Clube da Luz o entender, mas o Brasil, Rui volta a chamar, e sempre foi um país bastante apelativo para Jorge Jesus depois dessa saída do Flamengo. Sim, mais do que o Brasil, o Rio de Janeiro, mais do que o Rio de Janeiro, o Flamengo. O que é que nós temos de deixar aqui em rigoroso exclusivo aos nossos telespectadores? O Atlético Mineiro, que deixa cair Sampaoli, treinador argentino que o ano passado terá sido o principal rival de Jorge Jesus na luta pelo Brasileirão, e este ano acabou por ficar um pouco aquém das expectativas no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro avançou com uma proposta por Jorge Jesus. Jorge Jesus recusou essa proposta. O Atlético Mineiro, neste momento, se não é o clube mais rico do Brasil, não andará muito longe, ali ombro a ombro com o Flamengo. Vive uma saúde financeira absolutamente extraordinária. Acaba de garantir a contratação de Hulk. Sim. Só para termos uma noção, o salário de Hulk não está ao alcance quer de qualquer clube europeu, quanto mais de qualquer clube brasileiro. E afinal ele não baixou tanto, não estava para baixar tanto como o Atlético Mineiro acaba de garantir essa contratação. A informação que temos é que o Atlético Mineiro prepara-se para fazer um projeto à séria para atacar, em definitivo, quer a Libertadores, quer o Brasileirão na próxima temporada. O primeiro nome de que se terão lembrado foi efetivamente Jorge Jesus, e Jorge Jesus agradeceu, reconheceu a generosidade dessa proposta, mas não aceitou, nem quis sequer sentar-se à mesa negocial com o Atlético Mineiro. Tanto quanto sabemos, depois de Jorge Jesus já houve outros treinadores portugueses contactados pelo Atlético Mineiro. Talvez consigamos trazer aqui, ou talvez possamos trazer aqui essa informação nos próximos dias, mas Jorge Jesus recusou o Atlético Mineiro. Ainda dentro daquilo que conseguimos apurar, o Atlético Mineiro não foi o único clube a contactar Jorge Jesus. Também um clube de São Paulo, onde Abel Ferreira está a fazer um percurso extraordinário ao serviço do Palmeiras, terá contactado Jorge Jesus e terá recebido a mesma resposta, uma nega veemente por parte do treinador do Benfica. O que é que poderia fazer com que Jorge Jesus eventualmente mudasse de ideias em relação ao regresso ao Brasil? E aqui já estamos a entrar no campo da especulação, porque não estamos dentro da cabeça de Jorge Jesus, mas falando daquilo que conhecemos, daquilo que é o nosso conhecimento do seu passado recente, daquilo que é o nosso conhecimento daquilo que foi a sua experiência. Se uma destas propostas do Atlético Mineiro, de um clube paulista, partisse do Flamengo, se calhar era diferente, pelo menos, a receptividade da proposta. O que é que nós podemos dizer em relação ao Flamengo? O Flamengo está em ano de eleições. As eleições no gigante do Rio de Janeiro estão marcadas para dezembro. E dir-me-ão, ok, mas ainda estamos só a começar março, certo? Mas no Brasil as coisas são um bocadinho diferentes da Europa, um bocadinho diferentes daquilo que se passa em Portugal. E a informação que temos é de que a estrutura que neste momento dirige os destinos do Flamengo quer ser reconduzida à frente dos destinos do Flamengo, nomeadamente Rodolfo Landim, Bruno Spindel, Marcos Braz, e para não correrem quaisquer riscos no ato eleitoral que terá lugar no final do ano, querem ter Jorge Jesus como treinador para chegar a essa altura completamente tranquilos em relação a qualquer tipo de contestação que possa surgir por parte dos adeptos do Flamengo. Marcos Braz, por exemplo, está neste momento a atravessar uma situação, não é quase uma ameaça de impeachment, mas está debaixo dos holofotes do controle por parte dos adeptos do Flamengo, porque alegadamente terá usado a sua posição no Flamengo para conseguir ser eleito vereador na Câmara do Rio de Janeiro. No Brasil, já se sabe que há sempre muitas confusões no que diz respeito a conflitos de interesses.
Marcos Braz conseguiu ser eleito vereador e está pendente sobre ele uma acusação de que terá utilizado o seu cargo no Flamengo para ser eleito vereador. Não há um risco de impeachment, tanto quanto sabemos, não há um risco de ser afastado do Flamengo devido a esta circunstância, mas é uma situação que causa algum desconforto. Ora, o Flamengo disputa o jogo decisivo do Brasileirão na madrugada de quinta para sexta-feira, 00:30 em Portugal. O Flamengo desloca-se ao estádio do Morumbi para defrontar o São Paulo de Diniz, que foi, durante 90% do Brasileirão, o líder da competição. O São Paulo é um colosso do Brasil, é um grande rival do Flamengo, não sendo da mesma cidade, mas são grandes rivais. O São Paulo tudo fará para que o Flamengo não seja campeão. O Flamengo tem de ganhar. Caso não ganhe, fica dependente do resultado do Internacional de Porto Alegre, clube orientado por Abel Braga, que curiosamente foi demitido o ano passado para abrir espaço para Jorge Jesus. E perguntar-me-ás também, então se o Flamengo for campeão, tem condições para mandar embora Rogério Ceni, que pegou na equipa à meio da época, uma equipa aos caídos, sob o comando técnico do catalão Domenech Torrente, e agora se for campeão, há condições para mandar embora Rogério Ceni? A informação que eu tenho é que sim. A pressão dos adeptos por um regresso de Jorge Jesus é de tal ordem que o Flamengo estaria disponível a abrir mão de Rogério Ceni, curiosamente mítico guarda-redes do São Paulo, contra quem vai jogar na madrugada de quinta para sexta. O Flamengo estaria disponível a abrir mão de Rogério Ceni para fazer regressar Jorge Jesus. Ora, e o que é que Jorge Jesus quer? Não sei. Jorge Jesus tem contrato com o Benfica. Está no Benfica, regressou a Portugal, tem contrato para esta época e para a próxima temporada. Essa pergunta só ele poderá responder. Eu creio que uma proposta do Flamengo, em termos absolutamente rigorosos, uma proposta séria, poderia levar Jorge Jesus a vacilar. Perguntar-me-ás, e o Benfica iria opor-se à sua saída? As manchetes dos jornais levam-nos a crer que não. Certo? O campeonato, a próxima época no Brasil começa, repara, o campeonato acaba esta semana, a próxima época começa na semana a seguir. O Flamengo estreia-se imediatamente no Campeonato Carioca uma semana depois. Mas isto não significa que vai já com o treinador da próxima época, com o plantel da próxima época, toda a gente terá direito a férias. A fase inicial do Carioca o Flamengo normalmente disputa com a equipa de júniores, com o treinador dos júniores, porque no Rio de Janeiro há 4 grandes clubes, Flamengo, Fluminense, Vasta Gama e Botafogo. Botafogo até já desceu a divisão, Vasta Gama está prestes a descer. Portanto, a primeira fase, o Flamengo apura-se para a fase final ao pé coxinho e de costas. Não precisa de treinador nem do plantel principal. Portanto, eu diria que a tempo de começar a próxima temporada, isso implicaria sempre uma saída ainda antes do final da presente temporada. Não é um processo fácil, há aqui muita situação delicada, mas isto são os factos que nós temos aqui para deixar, no que diz respeito à realidade atual do Flamengo, no que diz respeito àquilo que está a ser divulgado no Brasil. Saíram hoje já algumas notícias no Brasil também no seguimento destas circunstâncias. Agora, a partir daqui, só Jorge Jesus é que poderá dizer o que é que quer fazer à sua carreira. Nuno, podem-se conjugar aqui várias situações que façam regressar a Jorge Jesus ao Brasil? Catarina, eu acho que, como diz o programa da TVI, que eu cito algumas vezes, estando tudo ligado. Portanto, as coisas têm todas umas a ver com as outras e é a velha história de que, não sei se há bruxas, mas não sei se acredita em bruxas, mas que há. Portanto, tudo isto terá uma razão de ser e pode fazer, obviamente, algum sentido. Dir-me-ás, sim, mas Jorge Jesus tinha o mundo nas mãos quando saiu do Flamengo. Porquê é que decidiu sair? Então, mas agora fará sentido voltar? Como nós sabemos, no futebol estas coisas têm ciclos e há momentos em que nós achamos que a decisão é certa e no futebol se a bola entra. É assumir que correu mal? Correu mal. Essa é que é a grande questão. Correu mal e vamos arranjar uma solução. Mas há aqui todo um conjunto de fatores que são mais fortes do que o simples correu mal. Portanto, correu mal, adeus Benfica, volto para o Flamengo. Não. É preciso reunir-se aqui um certo número de vertentes para que as coisas possam, de facto, funcionar desta maneira. Acho que a explicação do Rui deixa aqui muitas questões em aberto, mas que todas elas fazem sentido. As notícias que hoje saem, a situação de Jorge Jesus no Benfica poder não estar, até pelos resultados, isso acho que é óbvio, tão sustentada como estava, independentemente de ele ter mais um ano de contrato,
podem abrir porta a esta tal saída pelo próprio pé, mas sem ser em conflito ou porque recebe mais ou recebe menos dinheiro. Tem a ver com... Jorge Jesus é um treinador que, do ponto de vista financeiro, tem a sua independência tratada. Do ponto de vista de currículo, é um treinador sempre insatisfeito. Já ganhou muito, quer certamente continuar a ganhar. Não é que seja um homem de desistir, mas lá está. Pode assumir que falhou. Há projetos que falham e nós temos que admitir que isso aconteceu. Depois há um outro lado, que é de facto estas circunstâncias em que está o Flamengo. O Flamengo passou para a frente do campeonato com a vitória na última jornada sobre o Internacional, que depois do São Paulo liderou também durante muito tempo o campeonato, e Rogério Ceni, que chegou mais ou menos como um salvador, e a quem torceram o nariz até no início, acaba por poder revalidar o título no Flamengo. Mas lá está, em ano de eleições, com todas as circunstâncias que aqui ficaram já explicadas, parece-me que pode haver aqui, digamos que, algum sentido nesta possibilidade de Jorge Jesus poder regressar ao Flamengo. E Jorge Jesus nunca escondeu o carinho que tem pelo Flamengo. Não, claro que não, como também não escondeu nunca quando estava no Flamengo e falávamos da hipótese do Benfica, o carinho que tinha pelo Benfica. As pessoas, quando são felizes em determinados sítios, devem-no fazer, não têm que o fazer, devem-no fazer por uma questão de caráter. E Jorge Jesus, quer-me parecer que falou sempre com gratidão de todos os clubes onde passou. Alguns até em particular, porque ele é uma pessoa emocional e apesar de ter aquela exuberância toda e muita gente achar que ele é severo com os jogadores, ele tem lá uma parte muito, muito boa e interessante e eu consegui desvendá-la enquanto jogador dele. Isto parece-me claro que, portanto, é estarmos a meio. Eu só vejo uma possibilidade disto acontecer, para ser pragmático. Se Jorge Jesus já não se sentir feliz no Benfica, ou se começar a sentir que determinadas pessoas já não estão felizes na presença dele, pois o mercado brasileiro é uma forte hipótese porque deixou uma impressão absolutamente positiva no Brasil e nomeadamente no Flamengo. Acredito que muita gente tem Jorge Jesus em conta no Brasil por aquilo que ele fez, porque foi de facto de dimensão superior. Mas para isso acontecer, vamos inverter aqui as coisas. Se o Flamengo quisesse Jorge Jesus com o Benfica em primeiro lugar e a jogar o triplo, era com esta leveza de espírito que o Benfica permitiria? Claro que não. Portanto, é um encontro, parece-me claro, um encontro para algo que correu mal. Uma outra forma E até aqui há outro ponto que me parece a sair agora, só esta a equação que eu consigo fazer. Há muita gente que defende a ideia de que se o projeto falhou e se Jorge Jesus sair, o Luís Filipe Vieira também devia sair. Saindo para o Flamengo... Estás a falar de Gaspar Ramos? Por exemplo, não só, esta é a última voz. O afirmou com hoje. essas letras todas, certo. Só vi Gaspar Ramos. Não, mas também houve muita gente ligada à Noronha Lopes nos últimos dias nas redes sociais. Figuras do universo do Benfica. Figuras do universo, sim, Gaspar Ramos disse. Mas é a propósito até desse raciocínio de Gaspar Ramos, me parece fazer sentido esta hipótese de falhou o projeto de Vieira, reeleito em outubro, e que apostou forte em Jorge Jesus. Se falhou Jorge Jesus, falhou Vieira, têm que sair os dois. Se Jorge Jesus, eventualmente, disser, não, mas eu tenho aqui um projeto, as coisas não me correram bem no Benfica, tenho aqui a hipótese de voltar ao Flamengo, saio. Para aqui um bocadinho essa responsabilidade e essa responsabilização. Só uma coisa, porque eu acho que a história não se apaga. Não se apaga os primeiros 6 anos de Jesus no Benfica, não se apaga a forma conturbada como Jorge Jesus depois saiu do Benfica, não se apaga, se calhar, a divisão que a vinda de Benfica criou no universo benfiquista. Nada disto se apaga. A vinda de Jesus. A vinda de Jesus. O que é que eu disse? Desculpa. A vinda de Benfica. A vinda de Jesus para o Benfica. Nada disto se apaga. Mas também não se podem apagar os 2 meses que o Benfica viveu. Não foi há 1 ano, nem há 2, nem há 3. Foi há 1 mês. Há 1 mês, há 2 meses. Em 70 pessoas no Benfica Campos, mais de 50 tiveram Covid, quase em simultâneo. Num plantel de 28 jogadores, 24 tiveram Covid. Numa equipe técnica de 12 elementos, 12 tiveram Covid. No departamento de comunicação, no departamento médico, no departamento de scouting, na direção. O surto de Covid no Benfica, eu arriscaria dizer, porque não vi mais nenhum clube a passar por isto, foi o mais violento na Europa do futebol. E não podemos também tentar apagar isto. Ok, Jorge Jesus tem culpas? Tem. Já havia alguns problemas a resolver antes do surto de Covid? Já. Agora, no pós-Covid, a equipa já tinha a obrigação de estar a jogar melhor? Porventura, sim. Mas nós não sabemos que consequências é que isto deixou na equipa. E isto só para dizer o seguinte, também o Flamengo passou por isto no início da temporada, e de acordo com algumas conversas que tive hoje para o Rio de Janeiro, houve
uma convicção absoluta no seio do clube de que a saída prematura na Libertadores, a saída prematura na Taça do Brasil, a perda do Brasileirão, que foi quase inevitável, chegaram a estar a 12 pontos do São Paulo e depois uma queda abrupta do São Paulo é que permitiu esta recuperação, porque está tac a tac com o Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Abel Braga tem um orçamento, se calhar, 20 vezes inferior ao do Flamengo. Não tem nada a ver. O Flamengo está a lutar contra um clube que não era candidato ao título. Portanto, o Atlético Mineiro era, o São Paulo era, esses caíram. O Flamengo está a lutar com o Internacional. Portanto, até devido ao facto de saberem também no Flamengo o impacto muito grande que a Covid teve no seio do clube, podem olhar para este regresso do Jesus, tendo em conta que o falhanço no Benfica terá tido muito mais a ver com estas circunstâncias extra-futebol do que com uma alegada e eventual incapacidade por parte do técnico, que há um ano ganhou tudo o que havia para ganhar no Brasil. Se me permites, muito rapidamente, Catarina, devo dizer, até para não ser mal interpretado, e eu, se tivesse alguma palavra a dizer, nomeadamente naquilo que podia ser os desígnios do Benfica, relativamente a Jorge Jesus, eu ficaria com o Jorge Jesus 1 milhão de vezes. Mas eu até lhe reforçaria os poderes. Eu só desistiria na última. Vamos lá ver se me faço entender. Se Jorge Jesus é o mesmo homem que eu conheci, na plenitude das suas capacidades, com a mesma paixão que eu lhe reconheço, pela profissão que tenho, e eu reforçava-lhe os poderes. Porque eu, não tendo ainda em mente quem é que poderá ser o sucessor, o eventual sucessor de Jorge Jesus do Benfica. Tu não sabes que poderes é que ele tem? Como é que lhe reforçavas os poderes? Não, eu fazia questão, eu não sei quais são os poderes de treinador. Não sabes quais são os poderes que ele tem enquanto treinador do Benfica. Mas sei como ele é. Ah bem, mas que poderes é que lhe davas que achas que ele possa não ter? Reforçava-lhe. Por exemplo, na newsletter de hoje, Sim. reforçava, se de facto é o que o Benfica pretende. Isso é um reconhecimento público. Mas que poderes é que tu lhe reforçavas? Que poderes é que achas que ele neste momento possa não ter, que tu lhe darias? Vou ser muito sincero. Vou falar para ti como se estivesse a falar fora da antena. Eu não sei se há jogadores ali com mala. Parece-me visualmente. Com mala, como assim? Com mala é uma expressão que a gente usa no balneário. Não estou pastoral. Já estou cheio. E então, davas poder ao Jorge Jesus para fazer uma limpeza de balneário? Não, se está cheio não jogas. Quem manda aqui é o homem. Olha, Achas que alguém toma decisões naquela equipa sem ser Jorge Jesus? Às vezes é preciso lembrar. Às vezes é preciso mostrar que, independentemente das coisas estarem a correr mal... Mas achas que tens a alguém nossa joga sem ser por ordem de Jorge Jesus? Não é isso que eu estou a dizer. Às vezes é o clima, sabes? É o clima. Vejo ali muita gente, não é a dar menos do que devia dar, menos inspirada. E às vezes a inspiração são ativos muito caros. Pois. Também é preciso ter isso em atenção. Está bem, E muitos está vestidos por bem, eles. está bem, mas custa valores, para além é do verdade, investimento. é verdade. Mas muitos daqueles jogadores preciso que nós cuidar também hoje, dessa questão, não é? muitos daqueles jogadores que nós hoje nos lembramos todos, durante os 6 anos de vigência contratual da primeira passagem de Jorge pelo Benfica, ele acrescentou-lhes muitas coisas. Eu percebo o que tu queres dizer, cara. Eles eram bons, alguns já chegaram bons, outros muito bons já eram, também recebeu grandes craques, mas ele fez muita gente ficar muito melhor ainda. E este ano, nós alguns nem vimos a serem bons nem meios bons. Eu, Cebolinha, por exemplo, nem O Jorge percebo. Jesus disse uma expressão agora neste último jogo em que diz: Julián Weigl é dos poucos que está a melhorar depois da minha chegada. Por exemplo, o Julián Weigl, eu vi um impacto. Mas então vais muito... ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Isto é extra-futebol. Quando estás 2 meses, a meio de uma época, a jogar de 3 em 3 dias, não podes treinar, não podes trabalhar, não tens equipe técnica, não tens jogadores, não tens staff, isto não é futebol. Isto é uma coisa que vai para além do futebol. olha, falando precisamente desses jogadores do plantel, também chegam notícias aqui de um descontentamento de Odisseias Vlachodimos, depois também das recentes declarações de Jorge Jesus e desta aposta em Elton Leite. Tem razões o guarda-redes grego, para estar insatisfeito? Catarina, Por sair aqui se não estivesse titularidade. insatisfeito, não servia para o Benfica. Ok, pois. Um guarda-redes que é titular durante 3 anos consecutivos, que é titular de uma seleção europeia, não é de primeira linha, mas uma seleção que até já teve feitos bastante assinaláveis, nomeadamente a conquista do Campeonato da Europa em 2004. Um guarda-redes que fez toda a sua formação no futebol alemão e que é apontado como um dos bons guarda-redes da atualidade. De repente perde a titularidade para um jogador que chegou este ano. Perde a titularidade da meia época. Formulo, poderá estar a sentir-se injustiçado e tem motivos para isso? Pode. Só lhe resta uma coisa. Lutar. Trabalhar para voltar a ganhar o lugar. Eu acho que sim, que ele tem de estar descontente, como qualquer jogador que é titular absoluto e de repente perde a titularidade, tem de estar descontente. Se se sente injustiçado, então tem de trabalhar
para combater aquilo que ele entende que é uma injustiça. Não sou eu que estou a dizer que é, mas se ele entende que é, e não sei se entende ou não, é uma notícia que tem vindo a ser veiculada, se ele entende que está a ser injustiçado, então tem de trabalhar para inverter o sentido Diz Quem sentia Jorge isso Jesus também que era o Vlaco Elton Dimos sofreu alguns golos fáceis. Quem andava-se a sentir muito Vlaco injustiçado Dimos ou o também. Benfica? É que eu acho que é diferente. Penso Uma coisa que foi é... referir-se às exibições, às últimas quando diz, exibições o de Vlaco Benfica Dimos. sofreu, eu acho que aquilo que Jorge Jesus diz é o Benfica sofreu alguns golos que não devia ter sofrido. Ok, mas por culpa do guarda-redes? Por culpa da organização defensiva? É que pode haver inúmeras circunstâncias que podem ter levado o Benfica a sofrer alguns golos fáceis ou menos difíceis. E há uma outra circunstância que Jorge Jesus também refere que eu acho que também deve ser avaliada, que é quando ele diz no pós-Covid Elton Leite voltou melhor. Eu acho que isso pode ser mais Eu acho que é um bocado por aí. Repara bem. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu muito rápido, não, desculpa, porque é engraçado e acho que é útil. Eu durante a minha carreira, e eu incluo-me nisso, nunca em conversa com nenhum colega de balneário apanhei uma situação destas, por exemplo. Alguém chegar ao pé de mim e dizer assim, porra, o Mister nunca mais me tira da equipa. Eu não percebo porque é que ele não me põe, porque é que ele me põe sempre a jogar. E o contrário? Quem estava muito revoltado também era o Elton Leite. Quem se sentia muito injustiçado era também o Elton Leite. Que não jogava. Que não estava sem jogar. Se é verdade que vem dizer isto, que não compreendo, tem mas é que aceitar. Arregaçar Sim, as não, eu mangas e trabalhar. só ia aqui acrescentar é que, repara bem, há uma ou duas épocas que se falava em haver concorrência na baliza do Benfica e alguém que pudesse lutar de igual para igual. Se calhar Vlaco Dimos também estava habituado a algum conforto que com Elton Leite não sentiu. Se calhar Elton Leite veio melhor no pós-Covid. E se calhar há detalhes no jogo de Elton Leite, a saída dos postos, o jogar entre pés. Nós em Faro vimos o Elton Leite ser livre várias vezes. Não vês isso muito no Vlaco Dimos. Se calhar há este detalhe não é um pormenor para Jorge Jesus, é algo muito importante. Isto que o Nuno está a dizer é muito importante. Eu acho que é notório que Jorge Jesus tem tentado espicaçar o plantel. Já pôs o Darwin no banco. Já pôs o Pizzi no banco. Também me parece claro que ele está a enviar uma mensagem para tentar agitar o seu grupo de trabalho. Pode estar isso também implícito. Quer agitar o grupo de trabalho, quer mostrar que é preciso dar à perna, é preciso correr para ganhar os jogos. Eu vejo isso como um sinal claro, quando depois Pizzi duas jornadas seguidas no banco. Quando tens... Quer dizer, o Darwin começou a temporada, nós estamos aqui a dizer já ia em 200 e tal milhões que ele valia. Portanto, acho que é o Jorge Jesus também a tentar, com pouco treino que consegue dar, fruto disto também do Covid, teve ali um tempo que praticamente não ia aos treinos. Eu acho que ele está a tentar fazer sentir, ou quase que apelar a um chamamento individual de cada um para melhorar as coisas. Era isso que ele fazia também muito contigo, segundo ouvi dizer. Não, comigo não era, comigo era uma questão de religião. Comigo era religiosamente todos os dias. Sempre a jogar também. Mas jogava sempre. Isso é que importa. Bem, e em sentido contrário a esta fase, se calhar menos positiva da Odisseias, Vlaco Dimos, está Weigl, que para Jesus é nesta altura crucial e foi o próprio técnico que transmitiu isso ao alemão. Pelo menos o jogador numa entrevista disse que a dada altura Jorge Jesus ter-lhe dito que ele agora era um jogador crucial na equipa. E basta ver aquilo que Julian Weigl tem crescido na posição, aquilo que Julian Weigl tem crescido em termos de influência na equipa, é um titular absoluto. É ele o elemento que permite muitas vezes a Jorge Jesus mudar a forma de jogar da equipa sem ter de mexer a partir do banco. Ora baixa e se assume como terceiro central, ora se assume como primeiro criador de jogo logo na zona intermediária, normalmente nas costas de Tarapte. Julian Weigl será porventura neste momento um dos jogadores com maior valor de mercado no Benfica. Mesmo depois de uma primeira meia temporada, diria, entre uma parte da época passada e já uma parte desta época, meia temporada em que Julian Weigl sentiu algumas dificuldades, hoje é um titular absoluto no Benfica, acho que ninguém se atreve a dizer que não merece. Cândido, eras um bocadinho descrente e crítica até de Weigl, sim. Já o assumi aqui publicamente. Está a mudar a tua visão também? Mas acho que não estava sozinho nessa dimensão espiritual. Quando falava de Weigl, até se fiz aqui uma prova que eu dizia passa bem, recebe bem, mas só faz isso. Até foi expressivo, coisa que normalmente acho que não o sou. Mas já fiz aqui uma meia-culpa, no sentido de dizer que, primeiro, deixei sempre bem claro que quando critico, ou quando faço a minha análise sobre outro jogador, tenho sempre em mente o pequenino jogador que eu fui. Portanto, nunca me quero aqui armar em treinador ou superdotado agora, sentado aqui de fato a criticar os colegas. Achava o Weigl curto no que diz respeito às suas tarefas dentro do campo. Limitava-se tão e somente a fazer o básico. Faço aqui meia-culpa. Melhorou substancialmente. Melhorou a agressividade, chega junto do portador da bola, coração sempre a bombar, é daqueles que os benfiquistas podem contar que está sempre presente, vigilante, mudou o seu primeiro mandamento, digamos assim, de passe. Weigl
passava muito para o lado, lateralizava muito o jogo. Hoje vejo o primeiro olhar para a frente. Há a linha de passe vertical, posso ferir o adversário, posso colocar a bola ali entre linhas do meu colega, tudo bem, não posso, aí sim ficamos com bola. E melhorou claramente também o estar mais presente em mais coisas do jogo. E, portanto, aqui reconheço essa evolução e peço desculpa, se for o caso, a Julen Weigl. Pode ser aqui uma das chaves para esta segunda volta e segunda fase da época, digamos assim, do Benfica. Jorge Jesus diz mesmo que ele é um jogador fundamental na equipa do Benfica e que é um dos casos que melhorou substancialmente com a chegada do treinador ao plantel. E há bocado o Cândido falava aqui dos sinais que Jorge Jesus envia muitas vezes aos jogadores. A Weigl, se calhar, enviou-lhe um SOS a tempo e horas, porque, de facto, vimos um Weigl transfigurar-se e hoje ser claramente um jogador-chave na dinâmica do Benfica. Não tem sido muito positiva essa dinâmica, mas ainda assim tem sido um jogador referência na equipa e um jogador a partir do qual se pode depois explicar muito da melhoria do acerto defensivo do Benfica. Enfim, acho que hoje Weigl justifica estes elogios de Jorge Jesus e justifica claramente a titularidade que tem tido, exceto como aconteceu em Faro, porque estava castigado. Olhamos agora para o jogo que fechou a 20ª jornada do campeonato. O Futebol Clube do Porto venceu o Marítimo na Madeira por 2-1. Otávio marcou o golo da vitória já nos descontos. Cândido, qual é a análise que fazes também a este jogo? Foi uma exibição conseguida do Futebol Clube do Porto? Não foi um jogo muito exuberante em termos de espetacularidade, porque também era muito difícil. Terreno habitualmente muito difícil para o Futebol Clube do Porto, adversário com 6 derrotas consecutivas, de grande qualidade individual, predisposto a defender, suster o poderio na organização ofensiva do Futebol Clube do Porto e depois tentar transitar rapidamente. Colocando-me aqui também, porque também tem medição, no lugar do Marítimo, o Marítimo trabalhou e de que maneira? Deu-se ao jogo. Sofrer um golo no último minuto é duro. O Marítimo atravessa um momento também muito difícil, muitos erros individuais têm levado a que o Marítimo se encontre em último lugar, mas acho que pela qualidade do jogo que tem, pelas palavras do seu treinador no final do jogo, que gostei muito de ouvir, acho que o Marítimo tem estrutura para vir por aí fora e inverter essa situação. Rui, o Marítimo que vem realmente de uma fase difícil e acentua depois desta derrota ainda mais esse momento complicado da temporada. Sim, o Marítimo está aqui em maus lençóis, até porque vê o Famalicão agora, embora timidamente, mas aqui a ameaçar uma retoma, com a entrada do novo treinador Silas, também o Farense, com a entrada de Jorge Costa. Vamos ver o que é que o Boa Vista vai conseguir fazer com o professor Osvaldo Ferreira. Eu acho que o Marítimo pode ter aqui dificuldades para se manter na primeira divisão. Se continuar a não contar com o Rodrigo Pinho? Pois a questão é essa. O Rodrigo Pinho neste momento já vai com 5 ou 6 jogos afastados, sem ser por lesão e sem ser por Covid. A mim disseram-me que era por lesão, que se lesionou em Guimarães. Pois. Disseram-me no dia de ontem. Pois, não sei. E uma fonte que eu deixando, obviamente, espaço. Não tive a oportunidade de ver o quadro clínico, o boletim clínico do clube. Que se lesionou no Guimarães. A ser verdade que é por lesão, então ainda vai muito a tempo de ajudar. Se realmente já não contar, então creio que o Marítimo fica significativamente mais fraco sem contar com o contributo de Rodrigo Pinho. Recordar que Rodrigo Pinho já é jogador do Sport Lisboa e Benfica para a próxima temporada. Foi um jogo, no meu entender, fraco de parte a parte. Nota-se que as equipas andam cansadas, mais o Futebol Clube do Porto do que o Marítimo a demonstrar esse cansaço. É inevitável. Mas agora, neste momento, o Futebol Clube do Porto conta aqui com um elemento que ameaça tornar-se um caso sério, uma espécie de arma secreta. É aquele jogador que, por norma, nós apelidamos de agitador. Sai do banco e mexe com o jogo, agita o jogo. A bola, quando chega àquele pé esquerdo, já sabe que vai haver uma mudança de velocidade, vai haver uma tentativa de ir no 1 para 1, vai haver uma tentativa de entrar em movimento de ruptura na área e a qualquer momento pode surgir uma grande penalidade. 40 minutos em campo, 2 grandes penalidades e ambas incontestáveis. E isto importa dizê-lo. O diretor de comunicação do Sporting ontem no canal oficial do clube dizia qualquer coisa do género: vejam lá a estatística dele, em 40 minutos já tem 2 penaltis, certo? Mas alguém se atreve a dizer que o penalti frente ao Boa Vista ou que o penalti frente ao Marítimo não eram penaltis? São penaltis claríssimos. Não me parece que haja qualquer contestação em relação a isso. É um agitador, teve este prémio no espaço de uma semana, pouco mais do que isso, fazer 3 jogos, estreia no campeonato com influência direta positiva no resultado para o Futebol Clube do Porto, estreia na Champions frente a Cristiano Ronaldo, essa medalha já ninguém lhe tira, e estreia a jogar fora no campeonato com mais uma influência positiva no resultado. No espaço de uma semana, Francisco Conceição garantiu 3 pontos ao Futebol Clube do Porto. Um empate frente ao Boa Vista e uma vitória frente ao Marítimo quando o jogo estava empatado. Portanto, acrescentou 1 ponto
ao 0 que o Futebol Clube do Porto teria somado frente ao Boa Vista e acrescentou 2 pontos ao ponto que o Futebol Clube do Porto teria somado frente ao Marítimo. E eu creio que estamos perante um caso sério, é um jogador para acompanharmos, porque acredito que tem efetivamente um grande futuro. Nuno, na tua análise, uma arma secreta aqui do Futebol Clube? Sim, eu acho que sobre o jogo e sobre a influência de Francisco Conceição já ficou bem claro na análise que fez o Cândido e naquilo que o Rui acabou aqui de dizer. Parece-me que o Futebol Clube do Porto é muito feliz, a grande penalidade é incontestável, mas é completamente um absurdo. Eu acho que Francisco Conceição nem dava conta que tinha um jogador nas suas costas. Portanto, Ruben Macedo acaba por atropelar Francisco Conceição num lance em que, de facto, não havia necessidade nenhuma de ter feito a grande penalidade, mas o Futebol Clube do Porto não tem culpa disso e acabou por fazer o golo que lhe deu a vitória. Sendo uma arbitragem que por aí não merecia contestação, acho que há depois 2 momentos. Pronto, é isso mesmo que vamos falar, até porque vão ter influência direta no clássico, sabendo que ainda há dúvidas relativamente a João Palhinha. Eu acho que é evidente o lance em que Corona tem que ver cartão amarelo. É uma entrada de cartão amarelo, obviamente, ao pé do seu adversário. E há depois um lance muito discutível, mas que eventualmente poderia ter valido o cartão vermelho a Manafá, quando responde a uma carga de Hermes com um pontapé na barriga do jogador do Marítimo, já depois dele ter passado por ele. Portanto, parece-me que há ali 2 momentos. O do cartão amarelo não justifica vídeo-árbitro, porque é um lance de interpretação do árbitro, que na minha ótica é merecedor do cartão amarelo. O lance do Manafá acho que deveria merecer pelo menos o visionamento da imagem, porque me parece que Manafá vai propositadamente dar uma patada no jogador do Marítimo. Portanto, por aí parece-me que é um jogo marcado por 2 casos que neste caso teriam prejudicado o Futebol Clube do Porto no que diz respeito ao jogo com o Sporting no próximo São 2 casos que ganham mais peso precisamente por estarmos em semana de clássico. Claro, se calhar se não estivéssemos em semana de clássico... Como o caso Palhinha, se for resolvido esta semana, também ganha essa dimensão. Cândido, eu percebo, não, aquelas reações é para cartão amarelo, ponto. Quem? Cartão amarelo não, vermelho. A segunda até pode ser vermelho, porque ele deixa o pé e... Do Manafá é agressão, é cartão vermelho. Ele vai lá de propósito. O Corona é que tinha de ter visto quinto amarelo. São aquelas faltas que tu ficas irritado porque percebes do jogador do Marítimo, entra a sola no pé do jogador. Perdes a razão toda porque deixas ir posto a jeito, mas lá está, é daquelas coisas, e isto aplica-se a Futebol Clube do Porto, a Benfica, a Sporting, aplica-se a todos. Se fosse ao contrário, o que é que já estávamos a ouvir por parte da comunicação do Futebol Clube do Porto? Por parte do seu presidente, do seu vice-presidente, do seu treinador, do seu diretor de comunicação, era mais do mesmo, e os clubes portugueses têm de aprender que não é a forma de estar. Bem, a verdade é que sábado há clássico no Dragão. Sérgio Conceição admite que o Futebol Clube do Porto está obrigado a vencer o Sporting para reabrir a discussão pelo título de campeão nacional. Muito importante ter um resultado positivo, e o resultado positivo passa pela vitória com o Sporting para poder obviamente reabrir aquilo que é o campeonato. Matematicamente não está nada decidido, nada definido, enquanto há a possibilidade de pontualmente irmos atrás daquilo que é o nosso principal objetivo. Vamos atrás, mas sabemos que é muito importante não perder mais pontos, porque senão começa a ficar muito difícil e mais fácil e confortável para quem vai à frente. E este vai ser um jogo realmente importante, Nuno, que pode decidir, aliás, o título de campeão, parece. Olha, eu acho que tudo o que não seja derrota do Sporting decide o campeonato. Se o Sporting ganhar, acho que aí é mesmo já quase motivo para encomendar as faixas. Se o Sporting empatar, a 13 jogos do fim, 10 pontos de avanço, continuando sem perder no campeonato, acho que também já ninguém duvidará disso. A vitória do Porto, não digo que o Sporting não vá ser campeão, eu acho que continua a ter todas as condições. Para ficar 9 do Braga, se o Braga ganhar. Sim, está bem, pronto, eu admito que há sempre essa possibilidade de o Sporting até ao fim não aumentar e encurtar a distância para os segundos e terceiros. Nós por norma, e eu muitas vezes também cometo esse erro, eu percebo o que estás a dizer. É o Benfica de Futebol Clube do Porto. Calma, tem o Braga. E o Braga, que ainda não há muitos anos, andou na discussão do campeonato até a última jornada. É o Braga que fica em segundo. Eu continuo, obviamente que sim, o Sporting ainda tem que jogar em Braga, portanto, mas eu estava aqui a falar nesta luta direta, porque ontem também se percebe que os festejos dos jogadores do Futebol Clube do Porto e o próprio discurso de Sérgio Conceição vão muito ao encontro da necessidade de ainda acreditar no campeonato. Por isso é que eu estou a dizer que a vitória do Futebol Clube do Porto, na minha ótica, poderá não impedir o Sporting de ser campeão. Acho que continua a ter o Sporting, que até agora só tem 3 empates, não é por perder no Dragão, se vai dizer a partir de agora vai perder mais 2 ou 3 jogos e perde o campeonato.
Mas Lá, 7 Futebol Clube do Porto. não são 10. Claro. Mas essa Ultimamente, é a perspectiva do Futebol Clube do Porto. E que depois nós teremos que perceber como é que o Sporting reage, perdendo o primeiro jogo do Tenho que campeonato. dar aqui para 2 jogadores, para Palhinha e para Paulinho. Não se sabe ainda se Ruben Amorim poderá ou não utilizar João Palhinha, e Paulinho continua a ser também uma dúvida devido à lesão, Rui. É uma dúvida, não. É certo que não vai estar no Dragão. Pois. Falhou novamente o treino hoje e não vai estar no Dragão. Aliás, acho que hoje a dúvida é se vai falhar só o Futebol do Porto ou se vai falhar mais 3 ou 4 jogos. No que diz respeito a Palhinha, o único culpado de não saber se vai poder contar com Palhinha ou não é o Sporting. O Sporting é que levantou esta confusão toda. O Palhinha já tinha de ter cumprido o seu castigo e podia jogar de certeza no Dragão. Portanto, a única culpa de Ruben Amorim neste momento estar na dúvida em saber se vai poder utilizar João Palhinha ou não é o Sporting. Portanto, em relação a isso, creio que não tem razão nenhuma para se queixar. Bem, fazemos agora um curto intervalo neste Mais Bastidores. Já voltamos para as ideias finais e para o futebol internacional. Até já. Cansaço e falta